As tecnologias disruptivas te assustam? Como que você vem lidando com tantas tecnologias que estão acelerando a transformação digital das empresas? Olá, eu sou Tarso Strutzel, especialista em negócios digitais, e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para tratar desse assunto que é transformação digital e ajudar empresários, empreendedores, gestores a entender como aplicar tudo isso nos seus negócios. A gente está vivendo um tempo que talvez seja um dos mais difíceis para empresários de todos os portes. Não que outras épocas tivessem sido mais fáceis, obviamente toda época tem suas dificuldades, né, para as pessoas daquela época específica. Instabilidades econômicas, crises financeiras, dificuldades políticas, desestruturação social, tecnologias que surgem e vão mudando paradigmas. Isso é comum em todas as épocas da história. Se você estudar a história, você vai ver que isso aconteceu sempre. A diferença para o que está acontecendo hoje é que isso tudo que se chama de transformação digital acontece num ritmo muito mais intenso, numa velocidade muito mais alta e com uma complexidade muito maior. Então, o que antes, num período histórico anterior, as mudanças que levavam 20, 40, 60 anos, hoje acontecem em um ano. Então, a gente está tendo muito menos tempo para se adaptar com essas mudanças todas. E para um empresário que está tentando tocar uma empresa e já conta com as dificuldades do próprio país, né, as burocracias todas, esse cenário torna tudo muito mais complexo. E essa instabilidade, quero deixar bem claro que essa instabilidade não está acontecendo somente no Brasil. O cenário de transformação digital está impactando empresas e pessoas no mundo inteiro. Eu tenho repetido bastante que 2019 foi o último ano parecido com o século XX. Né? 2020 foi o primeiro ano com cara de século XXI. A pandemia acelerou bastante isso, mas não confunda as coisas. A pandemia não é a causa, ela é uma consequência de tudo isso que está envolvido com a transformação digital. Então, a característica primordial do século XXI que a gente tem daqui para frente é justamente esse ambiente de incertezas. Eu trouxe uma frase do depoimento, na verdade, do Jason Bolt, que é o diretor de pesquisas da área financeira do Gartner, e ele diz que as mudanças disruptivas estão acontecendo realmente numa taxa sem precedentes. E o Gartner é uma empresa que há muitos anos se dedica a mapear esse tipo de coisa, né? Então, as empresas, a consequência disso é que as empresas que não conseguem acompanhar essas e tantas tendências tecnológicas e de comportamento que estão acontecendo, elas realmente correm o risco de passar por uma crise maior ainda do que as que já estão estabelecidas de diversas formas. Então, isso te assusta? Eu acredito que sim, né? Assusta muita gente. Mas o melhor remédio contra o medo é justamente a informação. E transmitir conhecimento sobre transformação digital é justamente a minha missão aqui nesse canal. Então, vamos desmistificar algumas dessas tecnologias transformadoras. Eu usei o título de tecnologia disruptiva, eu não gosto muito desse termo, porque a disrupção não é inerente à tecnologia. A disrupção pode acontecer pela forma como a tecnologia é aplicada. Mas eu gosto de chamar de tecnologias transformadoras. Né? Então, algumas dessas tecnologias a sua empresa já deveria estar utilizando. Então, por isso que eu quero esclarecer melhor, justamente para tirar um pouco desses mitos e medos que muitos empresários ainda têm. Algumas delas ainda estão despontando, ainda estão numa fase mais emergente, mas já é importante que você fique atento a tudo que esteja acontecendo, porque, como eu falei, se tudo está acontecendo num ritmo muito acelerado, em 2 ou 3 anos a sua empresa certamente já vai precisar
aplicar algumas dessas tecnologias que hoje são ainda emergentes. Eu quero começar falando da cloud computing, da computação em nuvem, até porque eu considero essa uma tecnologia que é basicamente a porta de entrada para as empresas começarem o processo de digitalização, para as empresas entrarem realmente numa transformação, né, iniciarem a sua transformação digital. Então, o que é cloud computing? O que é a computação em nuvem? Basicamente, é a tecnologia que usa conectividade de alta velocidade, ou seja, a banda larga, e a grande escala que a internet tem para disponibilizar recursos de TI, né, de tecnologia da informação, como o armazenamento de dados, o armazenamento de arquivos, redes e uma série de aplicações em ambientes que são compartilhados, ou seja, servidores remotos. Então, como você acessa o servidor pela internet, por isso que se diz que é o servidor em nuvem, né? A computação em nuvem. E isso tudo está disponível sob demanda, em qualquer lugar, independente da plataforma, independente do grau de complexidade que você vai precisar usar e sem ter que investir em equipamentos físicos dentro da sua empresa. Então, aquele servidor que você tem na sua empresa, a famosa salinha de TI, isso tudo vai migrar para a computação em nuvem. Em seguida, eu quero puxar, justamente já que você migra uma série de recursos para a computação em nuvem, quais são os modelos de serviço para se utilizar em nuvem. Então, o mais simples dele, você talvez já tenha ouvido falar, que é o Software as a Service, né? O software como serviço. Então, se você não vai mais ter software instalado no seu servidor, ou software instalado nas estações, né, locais, né, nas estações de cada colaborador, você vai ter o software rodando na internet. Então, por isso que é o software como serviço. Você não vai mais lá comprar o CD que vai instalar em cada computador aquele programa. Você vai ter isso rodando em nuvem. Da mesma forma, o conceito de plataforma como serviço. Então, se você tem algum serviço mais complexo, né? Aqui entra uma série de serviços de softwares, na verdade, como CRMs, controle de estoque, né? Programas de controle de estoque, programa de emissão de nota, todos os programas que você atualmente utiliza na sua empresa, nos seus servidores ou nas máquinas, você pode migrar isso para o remoto, para a nuvem. Da mesma forma, com plataformas, plataformas seriam serviços mais complexos, como um ERP, por exemplo, né, os sistemas de gestão. Então, isso, em vez de instalar, né, ter tudo instalado num servidor local, você vai ter isso rodando em nuvem. E a infraestrutura também como serviço. Então, isso já é para empresas maiores que precisam de uma estrutura de servidor com grande capacidade de processamento, geralmente para rodar inteligência artificial, aprendizado de máquina e aplicações bastante robustas. Mas, enfim, tudo isso, a tendência é que não tenha um servidor dentro da empresa rodando, mas sim rodando em nuvem. E a alta capacidade da internet proporciona que isso seja feito em tempo real. Isso sem contar a tecnologia 5G, que ainda está para ser implementada. Alguns poucos países já têm ela em implantação, não em grande escala ainda, em aplicações específicas, mas em 2 ou 3 anos o 5G passa a ser uma realidade mundial e aí todos os serviços em nuvem passam a ser realmente em tempo real, sem latência, sem delay, sem tempo de espera. Tá? A próxima tecnologia que eu quero falar não é exatamente uma tecnologia, é um conceito, mas eu faço questão de trazer ela aqui porque é um conceito importantíssimo de trabalhar na sua empresa, que é Data Analytics, ou seja, análise de dados, que são, na verdade, uma série de processos, métodos, tecnologias e algoritmos para fazer o quê? Coletar dados, naquele grande volume de dados que existe hoje, né, chamado de Big Data, e, obviamente, buscar esses dados em fontes confiáveis, organizar esses dados em dados estruturados ou não estruturados, mas, enfim, é a parte de transformação desses dados para que eles fiquem organizados e facilmente acessíveis,
E aí você vai identificar padrões nesses dados para construir uma base sólida de informações. E essas informações, sim, é que vão ser analisadas para aplicar na tomada de decisão. Então, só fazer uma diferenciação bem rápida aqui, os dados são a unidade básica, a informação é quando você tem esses dados organizados e estruturados, e o conhecimento é quando você usa essas informações de forma contextualizada para gerar subsídio na tomada de decisão. Usar tudo isso é o que se chama de data-driven, né? Que é a empresa orientada a dados e orientada por dados. Esse deveria ser o grande norte de todas as empresas hoje, que é usar cada vez mais dados na tomada de decisão. A era do achismo, a era da intuição, isso acabou. Hoje você toma decisão baseado em dados, não baseado em achismo. Okay? Uma outra tecnologia interessante que talvez você já tenha ouvido falar muito, e ela, como é um conceito novo, é um pouco, né, nem todo mundo entende, é a internet das coisas. O que é a internet das coisas? São uma série de dispositivos que estão conectados na internet, né? o Every Time, Everywhere. São dispositivos conectados o tempo todo e trocando informações, enviando e recebendo dados. Então isso vai desde o nosso smartphone, que está na nossa mão o tempo inteiro, sincronizando uma série de informações e serviços, mas também os smartwatches também está pegando bastante isso, televisões conectadas, os famosos, né, dispositivos vestíveis, né, tem muito a gente usando tênis com alguma inteligência, né, que é conectado com a internet. Você já deve ter ouvido aquelas histórias meio futuristas de casas conectadas, geladeira que conecta com a internet e avisa se está faltando algum produto. Enfim, tudo isso já é realidade. Algumas coisas ainda são românticas, mas muitas delas já estão realmente operacionais. Tanto em nível corporativo, quanto em nível residencial mesmo. Casa conectada e casa inteligente já é uma realidade. Talvez não seja disponível para todo mundo, porque ainda é um pouco caro, mas já é uma realidade e que muito em breve acaba sendo barateado e ficando disponível em grande escala. E com tantos dispositivos conectados, a gente tem uma outra tecnologia que são os sensores e beacons. São também dispositivos conectados, mas na verdade eles são como se fossem gatilhos que ativam aqueles dispositivos que estão conectados. Então, uma tecnologia bem comum sobre isso. Quando você entra numa loja e você está, por exemplo, com o Bluetooth ligado e um beacon, um sensor, vai ativar aquele Bluetooth e vai enviar alguma mensagem, alguma interação com o Bluetooth do seu celular, passando alguma informação sobre uma promoção naquela loja, alguma coisa específica para o usuário, né, para o indivíduo que tem aquele dispositivo que é ativado pelo sensor ou pelo beacon. Uma outra tecnologia, e essa sim provavelmente você já está usando bastante, talvez você não tenha ainda percebido a utilização dela na sua empresa, que são as tecnologias de voz. Muita gente está usando isso para fazer buscas pelo celular, algumas pessoas estão usando para se comunicar com os assistentes dos smartphones. Essa conversa já está ficando mais ou menos, né, normal, de conversar com a Alexa, conversar com o assistente do Google, com a Siri, ela caiu bastante, né? Existe a piada de que o único comando que você tem que dar para a Siri é para ela ativar o assistente do Google, ou Alexa, que são os dois hoje que estão dominando os assistentes pessoais. Mas você tem isso também em maior escala, principalmente voltado não só para aquela automação residencial, como eu falei, que você pode, né, o Alexa e o Google podem gerenciar toda a sua casa hoje, mas nas aplicações corporativas você tem o VoIP, que é uma tecnologia que já tem aí mais de 10 anos, um pouco mais talvez, e que hoje com a banda larga ela se torna muito mais realidade dentro das empresas, principalmente as que precisam se comunicar com locais distantes de outros países. E os chatbots, que também são tecnologias de voz, que os chatbots são
estão sendo muito utilizados para atendimento. Então você pode economizar muito tempo e recurso de atendimento, e recurso inclusive humano, como de colaboradores, utilizando os chatbots. Lógico que isso tem que ser, né, tem cuidado a ser tomado com isso, porque não é tão simples. Você tem que ter sempre em mente que você tem que resolver o problema do cliente, do consumidor, e não só os seus problemas com o chatbot. Mas é uma tecnologia de voz que está ajudando muitas empresas a agilizarem processos. Outra tecnologia bastante falada, de uma forma até romântica ainda, e não tanto em uso comercial, são as simulações e experiências imersivas. Você já deve ter visto isso na forma de realidade aumentada, realidade virtual. Muita gente tem visto isso na forma de jogos, brincadeiras e tipos de coisa, mas para o uso comercial isso também está se tornando bastante viável e bastante rápido. Eu sempre cito uma aplicação do Bradesco, onde você usa a câmera do seu celular na rua e através da realidade aumentada ele te mostra onde tenham agências e caixas eletrônicos, caso você esteja procurando por isso. Então a realidade aumentada ela é uma camada de informação que ela coloca entre a câmera do seu celular e a aplicação que ela pode te entregar. É um exemplo, existem muitas coisas acontecendo com realidade aumentada. Realidade imersiva ainda é uma coisa um pouco mais cara e mais difícil de aplicar, porque você precisa daqueles equipamentos, daqueles óculos, de todo um cenário que tenha que ser programado antes, mas as grandes marcas já estão começando a usar isso. Para empresas pequenas, de médio, pequeno e micro, ainda é uma coisa distante, mas a realidade aumentada não. A realidade aumentada já é algo viável, mesmo para microempresas e empresas de pequeno porte. Saindo um pouco dessas tecnologias muito romantizadas e que parecem um hype, que é uma coisa distante, uma coisa muito importante, e isso para empresas de todos os portes, principalmente as micro e pequenas, é a integração de sistemas. O que é isso? É conectar sistemas e subsistemas diferentes para que eles trabalhem funcionando aliados uns nos outros e de forma automatizada. Na prática, isso significa que quando uma informação é imputada num determinado software ou aplicação da sua empresa, ela precisa ir automaticamente para os departamentos e para as pessoas certas que precisam daquela informação. E fazer essa integração, por mais que pareça simples, não é. Eu já vi em muitas empresas que isso acaba virando um caos, né? Porque instala um software que não conversa com outro, que não conversa com o sistema operacional, que não conversa com uma determinada aplicação online, e isso vai virando um caos dentro da empresa onde nada funciona integrado. Então, a integração de sistemas envolve um planejamento de como vai ser essa infraestrutura, como vai ser a arquitetura de informação, o que precisa ser customizado, quais são as otimizações, como que os dados vão trafegar, né, entre essas aplicações todas. Enfim, precisa ter uma governança de tecnologia para fazer com que tudo isso funcione de forma integrada. Uma outra tecnologia bastante parece ser restrita à indústria, mas se você ampliar um pouco o seu entendimento sobre isso, ela se aplica a tudo, que é o RPA, o Robotic Process Automation. Né? É basicamente a automação de processos. Então, é basicamente transformar tarefas operacionais repetitivas do dia a dia, que sempre foram realizadas por pessoas, e transferir essas tarefas para um conjunto de elementos tecnológicos, que são os robôs. No caso, um robô não precisa ser aquele formato humanoide que a gente vê nos filmes de ficção. Um robô pode ser um software, pode ser um algoritmo, ou alguma estrutura mecatrônica complexa, como a gente vê em algumas fábricas automatizadas. Mas todos esses dispositivos precisam ter algum nível de inteligência para operar com autonomia, sem a necessidade de um ser humano ali fazendo aquelas tarefas repetitivas.
Então, ainda que a gente lembre imediatamente da indústria, quando a gente vê isso, muitos escritórios podem ser beneficiados com automação de processos. Tá? Obviamente, exige que você faça um mapeamento de processos, gestão de processos, para poder fazer essa automação. Mas isso é totalmente viável e aplicável para empresas de micro e pequeno porte. Inteligência artificial e aprendizado de máquina. Voltamos aqui para as tecnologias que são razoavelmente romantizadas, mas a verdade é que hoje isso está muito acessível, está muito perto de todo mundo. E basicamente o que é a inteligência artificial? Significa máquinas e dispositivos desenvolvendo a capacidade de aprender, de raciocinar, de perceber, deliberar e decidir, logicamente, sobre uma série de fatos que precisam ser trabalhados para resolver problemas, né? Uma série de problemas que até então eram solucionados apenas por pessoas. E para se desenvolver a inteligência artificial, tem o conceito de machine learning, o aprendizado de máquina, ou seja, um processo pelo qual os computadores vão aprender, literalmente aprender, através de enxergar padrões e de outras técnicas, para se tornarem capazes de decidir sozinhos e criar essa inteligência artificial. Por mais que isso ainda pareça futurista e distante, isso já é acessível para empresas de pequeno porte. A IBM, com o Watson, ela tem pilotos e projetos que ela demonstra exatamente como utilizar isso em pequenas empresas. Então, basta somente boa vontade de ir atrás para aplicar isso em pequenos negócios. É viável e não é tão caro. A manufatura aditiva, essa sim é um pouco mais direcionada para a indústria, mas é mais conhecida como impressão 3D. É um grupo de tecnologias que produz objetos por sobreposição de matéria-prima, né? Por isso que ela é chamada de manufatura aditiva, diferente do processo tradicional da indústria, que você vai tirando matéria-prima para ter uma peça, por exemplo. Aqui na manufatura aditiva você sobrepõe matéria-prima, e hoje existem uma série de matérias-primas diferentes para criar aquilo que vai ser impresso, que pode ser desde peças diversas, objetos para a área de saúde, né? Enfim, a aplicação disso é gigantesca e só cresce a cada dia. Ela que está impulsionando muito, né, o conceito da indústria 4.0, que tudo está relacionado com a transformação digital. Mas essa, como eu falei, é uma tecnologia bem específica da indústria. E a última tecnologia que eu quero falar aqui nesse vídeo é o blockchain. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele nas criptomoedas, no Bitcoin, mas ele é muito mais aplicável do que somente as criptomoedas. Basicamente, é uma das tecnologias mais complexas dessas todas, por isso que eu deixei por último, até um pouco difícil de entender mesmo. Mas basicamente, essa tecnologia ela é formada por cadeias de blocos, né? São blocos de informação e elas obviamente vão guardar informações com algum sigilo, com criptografia, que exige uma autenticação, né? Que é a leitura da criptografia. São as chaves que permitem abrir essa criptografia para ler a informação que está dentro desse bloco. E cada bloco é linkado em outros blocos através dessas chaves de criptografia. Então, isso faz com que uma transação, uma informação, ela é gerada, toda vez que uma transação, uma informação é gerada, cria-se um novo bloco. E esse bloco vai ser gravado num ambiente em nuvem, que é o Ledger, e esse repositório ele fica armazenado em diversos servidores. Então, uma vez que esse bloco de informação, ele é registrado nesse ledger, que é como se fosse um livro de registros, né? Ele não pode mais ser apagado. Qualquer pessoa pode ver que esse bloco foi gravado, mas só vai poder acessar
a informação contida nesse bloco quem tiver a chave de autenticação. E aí é muito parecido com o certificado digital que a gente tem hoje, que ele tem uma chave pública e uma chave privada. Então, para ler o conteúdo desse bloco, você vai precisar ter a sua chave de autenticação. As criptomoedas são, né, o Bitcoin foi a aplicação que criou o blockchain. O blockchain foi criado justamente para dar suporte ao Bitcoin, mas a aplicação dele se dá em inúmeras possibilidades. Eu acabei de falar aqui sobre o certificado digital e hoje o empresário é obrigado a ter certificado digital para uma série de coisas. Com o blockchain, ele elimina o certificado digital, o blockchain elimina serviços de cartório, por exemplo, tabelionato, tudo isso pode ser completamente eliminado, toda essa burocracia que existe pode ser eliminada com o blockchain. Então, é uma tecnologia que está crescendo lentamente, ela tem um potencial enorme de quebrar paradigmas e modificar muitas coisas como nas transações e armazenamento de informação como a gente conhece hoje. Bom, eu falei aqui sobre 12 tecnologias, falei de forma mais ou menos superficial, só para ter um entendimento que o empresário precisa para saber como trazer, né, isso para a realidade da sua empresa. É importante entender que elas podem ser aplicadas na sua empresa, e principalmente para que você que é empresário, perca o medo disso. Você viu que todas elas eu dei algum exemplo e falei que elas são viáveis para micro e pequenas empresas em algum momento, né, dependendo da aplicação. Então, nesse vídeo não faz sentido eu querer aprofundar isso, porque como elas são realmente mais complexas, eu já tratei de algumas delas em vídeos específicos aqui no canal do YouTube. Futuramente eu vou gravar outros vídeos para falar de algumas que eu ainda não tenho aqui no canal. Mas se você identificou que alguma dessas tecnologias tem oportunidade de você aplicar na sua empresa, corre atrás de mais informações, porque é uma corrida contra o tempo. Quanto mais rápido você começar a assimilar essa ideia e entender como ela pode funcionar na sua empresa, mais rápido você inicia o processo de transformação digital da sua empresa. E a última dica que eu quero deixar é que o mais importante, o primeiro passo para começar a implementar essas tecnologias, para começar esse processo de digitalização, é a mudança de mentalidade. É criar um mindset digital, uma mentalidade digital, para começar a modificar a cultura da sua empresa e criar uma cultura digital. Então é isso e até a próxima.